Nossa oficina de literatura, dessa vez, vai ter uma temática para a gente compreender o nosso Brasil. Vamos lá, então. Essa oficina vai ser um pouquinho diferente da do Machado de Assis e da Mulheres Negras na Literatura. E eu explico por quê. Eu dividi a aula em 5, como sempre fazemos, só que a biografia do Lima estará em todas as aulas. Diferente do Machado de Assis, que eu coloquei a biografia do Machado em uma aula só, entendendo a contextualização daquele Brasil oitocentista, para depois a gente analisar romances e contos. Com o Lima, a biografia dele se mistura muito com a obra. Então, eu acredito que seja até mais didático para a gente conseguir compreender a importância de algumas obras dele, se a gente dividir um pouquinho a biografia. Então, hoje, vamos fazer um panorama geral sobre a biografia dele, e eu não vou entrar muito profundamente em determinadas questões que são importantes, por exemplo, Lima Barreto e a loucura, Lima Barreto, o servidor público. Por quê? Porque em cada aula daquela ali, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Acho que até dessa questão de ser um servidor público, como que ele ingressou, se foi difícil ou não, e vamos fazer a análise do Recordações, do Isaías Caminho, né, que foi publicado em 1909. No 3, Lima e a Política, vamos ver não só os pensamentos dele com relação à República, à monarquia, então a gente vai mergulhar na história do Brasil daquele período, revolta da Armada. Eu acredito que seja muito importante a gente fazer uma aula, uma oficina de literatura que tenha essa multidisciplinariedade. Vamos trabalhar direito, história do Brasil e literatura ao longo das aulas. Então, Lima e a Política, a gente vai focar, por exemplo, no romance Numa e a Ninfa, e vamos falar um pouquinho sobre o que ele pensava com relação a esse tema. Vamos entender como é que foi essa transição daquele 1888 para 1889. No 4, Lima Inacabado, a gente vai focar no romance dele que nunca foi concluído, que foi o Clara dos Anjos. E a partir de Clara dos Anjos, a gente vai pegar alguns elementos, não só da biografia dele, como também da história do Brasil, questões raciais, teorias raciais daquela época. E no 5, o Lima autobiográfico, a gente vai mergulhar mais a fundo nos diários dele. Então, possivelmente, na última aula, a gente vai abordar mais a questão da loucura, aquela estada dele, não só na colônia de alienados, quando ele precisou ir, porque o pai foi para lá trabalhar, mas nas 2 passagens que ele teve ao longo da vida. E por que isso aconteceu? O que mudou na vida dele com relação àquelas 2 internações que tiveram um lapso temporal muito curto? Dito isso, vamos então começar. Para a gente falar de Lima Barreto, a gente precisa entender qual era o contexto histórico daquela época. O Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio, que deveria, ao menos, ser uma data importante. Porque 13 de maio de 1888 a gente teve a abolição da escravatura. Só que ela foi uma abolição, como a gente já viu em todas as oficinas passadas, foi uma abolição que foi tardia, o último país das Américas a ter a abolição. Não está funcionando? Não. O último país das Américas a ter a abolição, atrás até de Cuba, por exemplo. E também a gente teve uma abolição que foi inconclusa. Então, esses 2 elementos, ter sido uma abolição tardia, que demorou muito, o Brasil esticou o quanto pôde o sistema que era até então legal, e ter sido de fato inconcluso, o que vai acontecer com as pessoas? Trouxe reflexos para o Brasil de Lima e para o nosso Brasil atual, né? Então, ele nasceu no dia 13 de maio de 1881 e nos escritos dele ele dizia até que era um presságio, porque ele escreveria sobre a questão dos escravos no Brasil, ele tinha esse projeto, não escreveu, não fez um livro sobre isso, mas ele pensava em escrever sobre isso. Ele tinha só 7 anos quando a Lei Áurea foi publicada. E vocês sabem que a Lei Áurea tinha só um artigo, né? Declaro extinta a escravidão no Brasil. Nossa, que maravilha! O que vai acontecer com aquelas pessoas, então?
tinha toda uma rusga no nosso Congresso Nacional. Vocês podem imaginar que tinham pessoas que defendiam os interesses dos senhores, então queriam que eles tivessem direito à indenização. Afinal, estavam perdendo a sua propriedade. Os escravizados eram coisas para eles e coisas muito valiosas. De outro lado, tínhamos senadores que eram abolicionistas e que queriam, de fato, a indenização para os escravizados, ou seja, destinar uma terra para aquelas pessoas plantarem, colherem, viverem ali, né, pelo menos uma agricultura de subsistência e terem como começar a vida. Afinal, como a gente viu numa outra oficina, os escravizados não tinham nem direito à educação, eles não podiam ir para os bancos escolares. Lembram da Maria Firmina dos Reis, que a gente estudou, que foi autora do primeiro romance abolicionista em 1859, Úrsula. Ela tinha uma escola de primeiras letras lá no Maranhão, e ela não fazia distinção de raça e classe, mas não era assim no resto do Brasil. Então, isso trazia reflexos para aquela família que vinha de um Brasil oitocentista. O Lima, então, com só 7 anos, ele presenciou esse movimento que aconteceu no Brasil, porque realmente foi algo muito esperado e muito batalhado. Não foi ali a Princesa Isabel sentando e assinando um papel. A gente teve movimentos internos muito fortes. Podemos citar várias revoltas em Campinas, revoltas no Rio de Janeiro, a revolta dos Malês de 1835 na Bahia, que a gente já, inclusive, mencionou quando trabalhamos a Ana Maria Gonçalves, e tinham pressões externas também, né? Afinal, todo o resto do globo ali já tinha abolido esse sistema econômico. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é a foto do dia da assinatura da Lei Áurea, aqui perto de onde a gente está, da Emerge, né? No Paço Imperial. Tinha uma verdadeira multidão para assistir aquele evento que mobilizou e que, obviamente, gerou muita expectativa em todo mundo. As pessoas estavam, óbvio, felizes porque achavam que muita coisa ia mudar com essa assinatura. E aí, como é que Lima soube da abolição? O que aconteceu? Ele estudava numa escola que só tinha 2 salas de aula. E tinha uma professora que se chamava Teresa, Dona Teresa. E ele sempre fala muito bem dela nos escritos, falava que ela era muito inteligente. E a Dona Teresa teria chegado na aula do Lima e contado para os alunos. Então, ela disse, olha, a partir dessa data, não há mais escravos no Brasil. Essa daqui é a crônica que ele publicou em 1911 sobre o que aconteceu. Ele disse, eu tinha 7 anos e o cativeiro não me impressionava. Ele dizia sempre que ele não teve contato com escravizados, né? Então, ele não conseguia compreender por quê, qual era o motivo daquela mobilização toda. Ele falava, eu não imaginava o horror, não conhecia a injustiça da escravidão. Eu me recordo, nunca conheci uma pessoa escrava. Fui criado no Rio, onde os escravos já rareavam, e faltava meu conhecimento direto da vexatória instituição para lhe sentir bem os aspectos hediondos. Percebam como é que Lima era extremamente lúcido para tratar de um tema em 1911, né? No século aí 20, no início do século 20. E essa daqui foi a primeira escrita dele com relação ao tema. Vocês vão ver que ele vai mudar um pouquinho a narrativa dele, a narrativa vai ficando um pouco mais pessimista, eu diria, e mais realista do que tinha acontecido. Em um primeiro momento, ele falou que ele tomou conhecimento da abolição pela professora. E aí, essa daqui é a leitura de uma criança que tem ali uma notícia importante. A professora chega e fala, está todo mundo livre. Olha só como é que eles, tinham 6, 7 anos, pensavam. Não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. A professora, Dona Teresa, creio que nos explicou a significação da coisa, mas com aquele feitio mental de criança, só uma coisa me ficou. Livre, livre. Julgava que podíamos fazer o que quiséssemos. E dali em diante não havia mais limitação aos propósitos da nossa fantasia.
Parece que essa convicção era geral na meninada. Um colega meu, depois do castigo, disse: vou dizer para o papai que eu não vou voltar mais ao colégio, não somos todos livres? Eu acho de uma doçura, de uma delicadeza essa escrita, porque realmente a criança não tem a dimensão, a grandiosidade do que estava para acontecer no Brasil. E aí, tempos depois, é descoberto na Biblioteca Nacional um manuscrito dele, em que ele, na verdade, escreve: livre, livre, mas como estamos ainda longe disso? Como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis? Então, essa visão aqui com relação à assinatura da Lei Áurea já mudou um pouco. É um Lima mais maduro, é um Lima que já compreende as questões raciais do tempo dele. Essa daí é a foto daquele momento em que a gente teve a assinatura da Lei Áurea, e a gente vê que ele se contradiz, porque ele... Isso. Em outro registro, a gente tem uma contradição do Lima, porque ele tinha dito para a gente que a dona Teresa chegou na sala e falou que estava todo mundo livre. E aí, em um outro momento, ele fala que quem falou para ele foi o pai, e que ele teria ido, naquela foto lá, do passo, ele estaria ali com o pai, com o João Henriques. Ele foi lá e foi também na missa campal que aconteceu um pouquinho depois, né? Em 17 de maio. O João Henriques, ele era muito próximo do filho, o Lima era o filho mais velho deles, então sempre acompanhava o pai em tudo que fazia, e ele tinha o sonho de ver o Lima doutor, né? Era um sonho de dar educação àquele filho. Afinal, como vocês vão ver, a educação era muito importante naquele pós-abolição, e era muito mais importante porque os dois vinham, o pai e a mãe, de uma família que conseguiu dar para eles educação. Então, eles queriam passar para os filhos essa importância das letras. Como é que era o Rio, então, do Lima Barreto naquela época? O Lima, num primeiro momento, morou no bairro das Laranjeiras, né, zona sul do Rio de Janeiro, e era um bairro com todas as suas contradições e contrastes sociais, porque ao mesmo tempo em que a gente tinha ali a Princesa Isabel morando no Palácio da Guanabara em um primeiro momento, Machado de Assis, que pouco tempo antes morou lá, antes de ir para a famosa casa do Cosme Velho, que infelizmente foi demolida, né? Que deveria ter sido tombada, morou lá também. A gente tinha naquele bairro cortiços. Tínhamos, então, uma família de pessoas negras que moravam num bairro que era um bairro nobre do Rio de Janeiro e que buscava, obviamente, aquela ascensão social e a inclusão. Você tinha, então, naquele bairro, cortiços, casas de luxo, e via-se ali, então, as marcas sociais e raciais de um Brasil que tentava retirar os estigmas que foram criados pela escravidão. Educação. A gente sempre fala sobre educação nas aulas aqui da oficina, porque é importante que a gente entenda aquele contexto histórico. A maioria das pessoas no Brasil oitocentista era de analfabetos. Portanto, poucas pessoas tinham acesso à leitura, aos livros, às notícias, inclusive. Muitos escritores iam para a praça pública e recitavam os escritos para que as pessoas tomassem conhecimento do que estava sendo escrito. As notícias também eram faladas, eram cantadas na praça pública. E o censo que a gente tem, um primeiro de 1872 e um de 1890, quando já temos a República, não tem muito uma mudança naquela taxa de analfabetismo. É de cerca de 80%. Então, você ainda tem uma hierarquia, uma estigmatização daquelas pessoas que não sabem ler e escrever. A gente pode também mencionar a questão de, só em 1988, com a nossa Constituição Cidadã, os analfabetos puderam ter o direito de voto. Até então, isso nem acontecia. Então, essa possibilidade de você mudar também a sociedade e esse cenário se dava através de um voto e com essa inserção na política. O Lima falava isso.
Só que essa política não era de acessibilidade a todas as pessoas. No Rio de Janeiro, oitocentista, estava num pós ali escravidão, a gente tinha a questão da ascensão social. E ascender socialmente para pessoas negras, por vezes, seria embranquecê-las. Trabalhamos essa questão com Machado de Assis. Como que ele foi embranquecido pelo tempo e da importância da faculdade, por exemplo, Zumbi dos Palmares, de retratar Machado de Assis como um homem negro. E é muito curioso isso, porque até hoje as pessoas, quando falam, eu escrevi um livro sobre Machado de Assis, que foi fruto da minha dissertação de mestrado. E muitas me perguntam, mas ele era negro? Por que as pessoas não sabem isso? Porque esse foi um dado importantíssimo que foi omitido. Afinal, como é que pode o maior escritor do Brasil ter sido um homem negro, né? Então, aqueles homens negros que tinham educação formal, que eu digo, né, que ascendiam socialmente, eram por vezes embranquecidos, né? Eu trago aqui uma foto do André Rebouças, que foi um engenheiro. Ele era amigo da monarquia, Princesa Isabel, enfim, teve uma grande influência, inclusive, com relação à abolição. E ele, nos diários, ele afirma que trocou de pele quando viajou para os Estados Unidos, né, numa missão oficial lá que ele teve para Dom Pedro II. O que ele queria dizer isso? Ele se descobriu uma pessoa negra nos Estados Unidos. E aí ele percebeu as diferenças de tratamento. Isso não quer dizer que aqui no Brasil era maravilhoso ser uma pessoa negra. Isso quer dizer que ele, por ter ascendido socialmente e por ter uma certa forma de prestígio, inclusive, no Império, questões raciais não lhe eram atingidas pessoalmente. Só que tanto ele tinha noção disso que ele lutava pela abolição. Ele não era uma pessoa omissa. Eu, inclusive, recomendo os diários do André Rebouças, que foram publicados há pouco tempo, né? A historiadora Hebe Matos fez 2 tomos grandes, mas eu acredito que através de diários das pessoas que viveram em determinadas épocas, a gente pode ter uma contextualização histórica bem rica, né? Então, esse trabalho foi importantíssimo para a gente conhecer um pouquinho mais do André Rebouças. Vamos falar então um pouquinho da mãe do Lima, da Dona Amália Augusta, que morreu muito cedo, né? A Dona Amália Augusta nasceu em 1862. A avó dela foi uma das milhões de pessoas que foram arrancadas de África, sequestradas, vindas para cá num navio negreiro. Então ela era escravizada num Brasil oitocentista, né? Foi filha de uma escravizada que foi alforriada, que era essa dona Geraldina Leocádia, e elas viveram em uma fazenda de um homem muito poderoso chamado Manuel. Ele era médico da corte, conceituadíssimo, senhor de escravizados, e que foi liberta por ele. Só que naquele momento, muitas pessoas que eram libertas continuavam ali perto, próximas do Senhor. Quer seja porque eram apadrinhadas, quer seja porque não tinham para onde ir depois de diversos anos de serviços prestados e não pagos, né? Então, o Manuel Feliciano acabou sendo o padrinho de batismo da Amália, da menina Amália. Ali ela só tinha 16 anos. E no diploma dela, que ela estudou, ela teve acesso à educação, no diploma dela constava o sobrenome do Manuel Feliciano. Isso era algo também que acontecia com muita frequência. As pessoas eram apadrinhadas, e não só com relação aos senhores escravizados, né, porque colocava-se o sobrenome deles nos escravizados, mas para pessoas que eram apadrinhadas também. E isso dava um certo prestígio àquela pessoa, né? E aí, num primeiro momento, a gente pode pensar, caramba, ela nasceu liberta, né, a Amália, filha de uma mulher que foi alforriada, e esse Manuel era super bonzinho, que cara legal, gente boa, né? Mas, ao que tudo indica, Manuel, então, seria o avô de Lima Barreto, né? Esse daqui é o Manuel, tá? Ali eu botei um dado, né, que foi o primeiro cara que usou cloroforme no Brasil,
E por que eu falo provavelmente era avô de Lima? Porque a gente não tinha exame de DNA naquela época, né? E a gente tinha um dado histórico que era o estupro de mulheres escravizadas, né? Que tinham que servir ali a lascívia do senhor, ele era o senhor daquela fazenda, possivelmente teve relações sexuais com aquela mulher. A gente não sabe se foram consentidas, se não foram, não sei nada disso. O que eu sei é essa probabilidade de ser o avô do Lima Barreto, tá? Então, senhor de escravizados, médico conceituado do Império, que deu o nome ali, o sobrenome para Amália Augusta. Como é que era o ensino para as mulheres naquele Brasil? O ensino para as mulheres, olha só, restrições ao ensino de álgebra, gramática e geometria. Por quê? O que era relevante para uma mulher aprender? A bordar, a costurar, a pintar, a ficar naquela salinha com as outras conversando, bordando. Isso era o suficiente. Para que você vai ter mulheres que pensam? Para que mulheres doutoras? A gente viu isso na aula de Mulheres Negras e Literatura, do quanto demorou para a gente ter a primeira doutora no Brasil e de quanto tempo depois veio a primeira mulher negra doutora no Brasil. Era reflexo desse ensino aqui. Então, aos meninos, tudo era ensinado. As meninas tinham certas restrições. Você tinha que ficar naquela caixinha ali de bordar, costurar, pintar, e estava muito bem. Quando muito, ler e escrever. E fazer pequenas contas, né, para ajudar na casa. Só isso. Eu acho também que é importante falar sobre a questão do analfabetismo. Eu já falei da questão da nossa Constituição de 1988, e a gente tinha um voto censitário, que foi abolido. Só que, para controlar ainda aquela população que agora era liberta, era importante que a gente ainda tinha o voto que não era possível para pessoas analfabetas. E a Amália? A Amália, por ter esse apadrinhamento, ela teve alguns benefícios, ela pôde estudar. E isso fez toda a diferença na vida dela. Ela frequentou escolas, ela se formou, e mais para frente vocês vão ver que ela conseguiu ter um colégio, né? Que fez a diferença também na vida de outras meninas. O colégio, ele funcionava na casa dos Lima, né? E aí ela dava educação para aquelas moças, não era colégio misto, né? Ainda naquela época era muito difícil você ter ainda essa questão de ensino para meninos e meninas na mesma turma. João Henriques. O João Henriques era o pai do Lima Barreto, né? Ele era também filho de escravizada, da Carlota Maria dos Anjos, guardem esse nome, porque a gente vai ouvir esse nome na aula 4. E como a Amália, ele nasceu livre. E qual é a diferença do João Henriques também para aquela época? Ele foi tipógrafo. A gente tinha uma imprensa que era muito branca, obviamente, na época, né? Se hoje imagina lá no Brasil 800. Só que ele, como foi um cara que foi apadrinhado também, ele teve essa possibilidade de ascender socialmente e ir para uma tipografia. E ele foi o cara que publicou a primeira tradução de um manual de tipografia, que era usado na época. Isso não é pouca coisa, não. Então, ele era muito conceituado ali entre os tipógrafos e fez diferença na educação do Lima também. Ele se casou com a Amália em 1878. Se vocês repararem na foto dele, vejam só a preocupação dele em olhar diretamente para a câmera. Ele tem o cabelo todo arrumado, ele está vestido à moda da época, né? Então ele está totalmente alinhado. Se a gente comparar com fotos daquele momento de pessoas escravizadas, a gente vai ver muitas diferenças. Primeiro que muitas sequer olhavam para a câmera, sequer estavam calçadas, porque o calçado era muito importante, era um fator também de distinção social, e ele totalmente alinhado, olhando fixamente para a câmera. O mesmo a gente pode falar da Amália, de 16 anos, também olhando para frente, também totalmente arrumada. Sobre a doença do pai de Lima,
Eu vou falar só um pouquinho aqui, porque a gente vai tratar muito profundamente sobre a questão da, entre aspas, loucura na aula 5. O que é importante dizer é que ele, logo assim que noivou com a Amália, ele já apresentou ali um primeiro episódio que depois, examinando toda a trajetória de vida dele, pode ser caracterizado como o primeiro surto que ele teve, né? E que foi se agravando ao longo dos anos, principalmente porque a Amália morreu muito nova e ele acabou ficando com a guarda, né, e criação dos 3 filhos, sustentando aquela família toda e tendo que trabalhar depois, vocês vão ver, num lugar que ele também não queria trabalhar. Né? Ele tinha, até esse momento, uma vida que ele gostava muito. Ele era tipógrafo, ele era conceituado, ele se casou com a mulher que ele amava, e eles tiveram um filho em 1879. E a partir de 1879, a situação da família começou a mudar, porque a Amália, vou falar depois, a Amália teve uma gravidez complicada, o filho faleceu, o primogênito deles, e ela teve tuberculose. E a tuberculose naquela época era uma doença devastadora, vocês vão ver. Vamos falar um pouquinho do menino Lima. Naquele tempo, os nomes eram dados em homenagem também. A gente fala muito Lima Barreto, mas o nome dele era Afonso. Afonso Henriques. Henriques, vocês já viram que da onde vem, né? Nome de família. Mas o Afonso veio desse sujeito aqui, que era um senador, o senador Afonso. Um cara de muito prestígio na época, um político muito conceituado, ligado, obviamente, naquele período à monarquia. Ele, obviamente, por estar associado à monarquia, quando tivemos o golpe da República no dia 15 de novembro de 1889, e quando a casa caiu para os que estavam do lado da monarquia, ele acabou sendo preso ali no Campo de Santana, naquele episódio que teve, que a gente vai falar sobre ele, provavelmente na aula que vem. E aí ele era monarquista, mas ele era abolicionista. E ele foi agraciado com o título de Visconde. Naquela época, Dom Pedro dava título para todo mundo que ele gostava. Era Visconde, era Conde. Para ele, coube o título de Visconde de Ouro Preto. E esse sujeito, Visconde de Ouro Preto, foi o padrinho do Lima Barreto, que ajudou muito também a conquistar determinados espaços em um primeiro momento. E ele ajudou muito o João Henriques, não só no trabalho na tipografia, né, conseguindo ali uma colocação para ele, mas também depois, quando ele foi para a colônia. Então, outro episódio que ele está muito associado, que é importante a gente falar, é a Revolta do Vintém. A gente teve aqui um episódio recente, né, sobre o aumento das passagens de ônibus, né? Lá atrás, a gente teve a Revolta do Vintém, que era o quê? Um aumento, era um imposto ali que incidia sobre a passagem dos bondes e que, obviamente, revoltou a população, gerou uma revolta. Quem fala muito bem sobre essa Revolta do Vintém é a professora Ana Flávia Pinto, historiadora. Deve ter vídeo aí sobre esse episódio em que ela narra, vale a pena vocês verem. E aí, mais uma curiosidade, o filho dele, ele foi um imortal e foi, inclusive, presidente da ABL. Por que eu estou falando da ABL? Vocês vão ver a ligação da ABL com o Lima Barreto, tá? Essa instituição que causava no Lima amor e ódio. Então, o filho do padrinho dele foi presidente da ABL. E aí é engraçado como é que a gente vai pesquisando, né, a família e chega até o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial, que era bisneto, então, desse cara, né? E aí, falando sobre essa questão de linhagem, é importante a gente fazer esse contraponto, né? Como é que é fácil a gente descobrir, por exemplo, toda a ascendência do Dinho Ouro Preto. Mas se a gente for trabalhar toda a ascendência do Lima Barreto, vai ser complicado, né? Porque a gente tem uma ruptura a partir do momento em que 40% das pessoas que foram traficadas vieram para cá e, obviamente, a gente perde todo tipo de documentação. A família do Lima foi uma família que se mudou muito. Então, o Lima passeou, literalmente, pelo Rio de Janeiro. Num primeiro momento, eles se mudaram muito por conta da doença da Dona Amália. Naquela época, recomendava-se muito banhos de mar para quem tinha tuberculose.
Então, o que eles pensaram? Vamos ficar perto de um lugar em que ela possa fazer isso diariamente para ela melhorar. Então, eles, por exemplo, moraram na Rua 2 de Dezembro, no Flamengo. Essa daqui, por exemplo, é uma foto daquela época para vocês verem como é que as pessoas iam trajadas para a praia, como que mudou muito também, né, a questão da vestimenta no Brasil. E eu acho que é também interessante a gente falar que o Lima Barreto não morou só na Zona Sul. Eu falei Flamengo, falei Laranjeiras. Mas ele foi para Todos os Santos, ele foi, por exemplo, para Engenho de Dentro, Catumbi, Paula Matos. Ele passeou realmente pelo Rio e ele andava muito de trem. Vocês vão ver como é que isso fez diferença também com relação aos escritos dele. Bom, a Amália falece quando o Lima é muito novo ainda, né? Ela foi vítima de tuberculose. Naquela época, a tuberculose era uma doença muito difícil de ser tratada, ou as pessoas tomavam banho de mar, ou elas iam para determinados lugares para casas de banho, né, que se chamavam. E, no caso dela, não deu jeito. Ela acabou falecendo, deixando, então, as 3 crianças pequenas e o João Henriques, que perdeu totalmente ali a base dele. Naquela época, essa doença era a praga dos pobres. E eu acho interessante a gente colocar esse dado aqui, né? Ele era chamada de peste branca, matava 700 para cada 100 mil habitantes, era muita coisa, né? E aí, até meados do século XIX, ela era associada aqui, a algo cultural. Olha só como é que romantizavam uma doença, inclusive, né? Por quê? Casimiro de Abreu, por exemplo, queria morrer de tísica. A gente tem romances daquela época em que a mocinha estava lá, tuberculosa, tísica, e sofria do compadecimento dos outros, né? E isso, obviamente, gerou uma mobilização, uma preocupação do governo. Porque você romantizar uma doença é você totalmente descaracterizar a importância de você combatê-la. Bom, com a mudança na política, vem a mudança também na vida daquela família. O João Henriques era monárquico. Ele defendia a monarquia com unhas e dentes. E ele era tipógrafo. Com a queda da monarquia, aquele Visconde de Ouro Preto que tinha conseguido para ele o trabalho na tipografia, acabou preso também. E aquele jornal, perdão, revista em que ele trabalhava, acabou se desfazendo. E aí ele se viu desempregado numa república, com 3 filhos, sem a mulher. O que ele ia fazer? Aquele homem, o Visconde de Ouro Preto, mesmo preso, ele conseguiu um trabalho para o João Henriques que era totalmente diferente daquele que ele fazia. Ele era tipógrafo. O João Henriques, para vocês terem uma ideia, ele participou ativamente na questão da Lei Áurea, porque ele criou o tipo da Lei Áurea ali, que era até então inédito. Ele era totalmente conceituado naquele ramo dele. E aí ele se viu obrigado a pegar a família e ir para essa colônia de alienados na Ilha do Governador, porque ele seria, então, num primeiro momento, administrador daquele lugar. Na colônia de alienados, a gente vai ver na próxima aula, era um lugar em que eram levadas não só as pessoas que tinham alguma questão para ser tratada por conta de doença mental, mas eram pessoas indesejadas também, eram marginalizadas da sociedade, alcoólatras, por exemplo, pessoas em situação de rua, que a gente chamava de mendigos da época, tinha crime no Código Penal de 1890, de mendicância, de vadiagem. Então, todo aquele, entre aspas, lixo da sociedade era jogado naquele lugar. E foi para lá que João Henriques foi obrigado a ir, porque ele precisava, né, questões financeiras, como é que ele vai manter uma família sem poder trabalhar no que ele queria trabalhar, né? Então, foram todos para lá, para essa colônia. Eu não vou falar muito sobre o triste fim de Policarpo Quaresma hoje, porque a gente vai falar sobre isso na aula 3, né? Quando a gente falar sobre política, Lima e a política. Mas eu acho interessante a gente começar a perceber que todos os elementos da vida do Lima, de uma forma ou de outra, serviam para que ele construísse personagens, construísse contos, crônicas e romances.
Com o Policarpo não foi diferente. O Policarpo foi o nosso Don Quixote brasileiro, né? E ele se inspirou muito nos arredores da ilha para criar aquela ambientação do Policarpo Quaresma. E o personagem principal lembra muito o pai do Lima, em alguns momentos, né? Ele era nacionalista, ele se sentia a todo momento injustiçado não só por conta dos marcadores sociais e raciais, mas também com relação àquela questão que ele precisava estar num lugar que ele não gostaria de estar, mas que por conta ali do que tinha sido destinado a ele, ele não tinha como trocar. E a infância dele, do Lima, foi muito marcada pelo convívio com aqueles internos. Não preciso dizer que isso moldou muito, né? A forma do Lima ver o mundo, né? Ele humanizava muito aquelas pessoas que estavam ali, ele compreendia de uma certa forma, ele ainda era muito pequeno, mas ele se sentia melhor estando com aqueles internos, ele já escreveu isso, do que, por exemplo, nos colégios de elite que ele frequentou. Então, isso dizia muito de como que aquele Brasil pós-abolição tratava aquelas pessoas negras. Essa é uma das poucas fotos que a gente tem do Lima pequenininho, né? Ela nem está muito nítida. Ele não gostava muito de tirar fotos. Essa daqui, ele estava pequeno, provavelmente foi na época em que ele frequentava esses colégios de elite. Num primeiro momento, ele foi para o Liceu Niteroense. Ele não pagava, era uma escola gratuita para quem não podia pagar com a mensalidade, e aí, obviamente, vocês já podem pensar como que ele era tratado pelos coleguinhas deles que podiam pagar a mensalidade. Então, ele era sempre visto com um olhar mais para baixo, ele andava meio cabisbaixo, ele não se enturmava, ele ficava muito na dele. Ele era interno, né, nesse momento. Então, ele fala que ele sentia muita falta da família dele. Ele sentia saudade do pai, sentia saudade dos irmãos. E pelo boletim, ele era um aluno bom. Ou seja, ele não era um aluno ótimo, maravilhoso, e nem era um aluno medíocre. Ele fazia o dele para passar e estava tudo certo. Mas era nítido que ele não gostava de estar ali. O pai fazia todo um esforço, porque o pai sabia que com a educação ele ia ser um homem diferenciado, ou pelo menos ele pensava que isso ia acontecer. Pouco tempo depois, ele foi para a Politécnica, quando ele tinha lá os seus 16, 17 anos. O intuito do João Henriques era dar uma educação de qualidade para aquele menino, para que ele se tornasse doutor. Naquela época, doutor seria aquele que tinha se formado em engenharia, em medicina, e lá foi o Lima, então, cursar a Politécnica para ser engenheiro. Ele percebeu uma diferença logo quando ele foi fazer a matrícula, porque, segundo ele, em umas anotações, disse que ele ouviu de uma outra pessoa falando, onde já se viu, né, um garoto desse mulato querer fazer Politécnica, né? Então ele já começava a ver ali também a questão dos marcadores raciais na Politécnica. Ele tinha tanta consciência disso que eu acho esse episódio aqui extremamente importante para vocês compreenderem como que foi a Politécnica para Lima. Ele tinha ali os seus colegas, todos brancos, e aí um deles queria, de brincadeira, entrar de penetra para assistir uma ópera que estava em cartaz. E eles falaram, não, vamos lá, só a gente pular o muro. E aí ele fala, eu não vou, senão vão me tomar por ladrão de galinhas. E aí os amigos brancos, que não tinham a menor noção, né, falavam, por que ladrão de galinhas? Como assim? E ele falava, sim, preto que salta muro de noite só pode ser ladrão de galinhas. Vocês brancos são rapazes da Politécnica, mas eu, pobre de mim, um pretinho era seguro logo pela polícia, seria o único a ser preso, né? Então, ele aqui, ele tinha consciência da cor dele também. Assim como pouco tempo antes a gente teve um Luiz Gama, que libertou 500 escravizados, que chegou ali a ter uma ascensão social importantíssima e que escrevia sobre questões raciais, mas ele escrevia em forma de poesia. A gente teve um Lima Barreto, também totalmente consciente nos romances e contos.
Bom, Lima não ia fazer escola naquela politécnica, ele odiava aquele lugar. E tinha uma outra coisa que também estava incomodando a ele. Ele não conseguia passar em cálculo. Ele era reprovado, né, em mecânica. E aí, com a segunda ou terceira reprovação, ele acabou desistindo daquilo ali. E por que eu falo em cálculo aqui? Bom, eu sou de humanas, né? Eu odeio exatas, não consigo compreender, eu pego uma calculadora, e aí eu imagino para ele que estava ali tentando, se esforçando para se tornar engenheiro, para cumprir ali o sonho de um pai, e ficava aflito, porque ele não conseguia passar. Cálculo era algo diferenciado ali também como marcador social, né? As crianças que vinham ali de uma origem nobre, tiravam de letra o cálculo. Ele não. E aí ele acabou sendo reprovado, acabou desistindo daquela politécnica, mas não apenas por entender que ele não se encaixava ali, porque ele tentou até onde pôde, mas também por compreender que ele ia precisar também ajudar a família dele. Então, ele abandonou a politécnica e ele disse depois que era um lugar com atmosfera superior. Não me agradava nos meus 16 anos, cheio de timidez, de pobreza e de orgulho. Ele acabou prestando o concurso para um cargo de amanuense. E ele tinha uma péssima caligrafia, péssima. Bom, eu não acho tão péssima assim se a gente considerar a caligrafia de médicos, né? Médico a gente não entende o que está escrito. Mas para o cargo de amanuense era aquele cara que copiava a ata. Precisava ter uma caligrafia perfeita. E ele acabou ficando em segundo lugar naquele concurso, não passou. Mas ele tinha tirado notas ótimas. E aí o que acontece? Teve uma segunda vaga. E aí entrou o Lima Barreto. Começa o Lima Barreto, servidor público. E aí, quer queira, quer não, ele acaba tendo uma espécie de estabilidade financeira, algo que ia ser muito importante para ele, porque ele acabava de se tornar arrimo de família. Por quê? Porque João Henriques já começava ali a manifestar num grau mais elevado a sua doença mental, ele já não estava mais dando conta, e aí ele acaba se mudando com a família para um outro endereço na 24 de maio e acaba sustentando aquela família toda com 21 anos, né? Ele tinha mais dois irmãos, a Evangelina e o Carlinhos, e tinha também o pai. Veio também uma mulher com quem o João Henrique se relacionava na colônia de alienados, e veio também o Manuel de Oliveira, de lá da colônia também. Então, ele acabava sendo responsável por cerca de 8 pessoas ali financeiramente. Então, ele dependia daquele valor do serviço público, né? Diferente, então, de um Machado de Assis, que era servidor público também, né, do Ministério da Agricultura, que ganhava dinheiro com as suas publicações, a gente tem um Lima Barreto que depende totalmente daquele serviço público, porque ele não ganhava nada com o que ele publicava, né? Ele, inclusive, perdia dinheiro com os livros que ele publicava. Ele tirava do bolso dele, porque era um cara que ele tinha um sonho de viver das letras, mas ele não conseguiu. Ele foi com isso até o fim. Então, ele precisava se agarrar nesse serviço público. E ele odiava. Ele odiava o serviço de amanuense. Ele dizia que era um lugar em que as pessoas trabalhavam lentamente, né? Não tinham tanta motivação. Então, ele escrevia muito durante as horas do serviço público. Não porque ele era um desleixado e acumulava pilhas de coisas para fazer, não. Muito pelo contrário. Ele terminava tudo muito rápido. Ele falava, gente, mas tem isso tudo agora aqui de horas para fazer. O que eu vou fazer nesse tempo? Então, ele ficava lá escrevendo. Ele otimizava o tempo dele, sagaz do jeito que ele era. Nesse momento aí, como é que estava o Rio de Janeiro? Né? A gente vivia um momento da Belle Époque e das reformas que tentou-se fazer aqui no Rio de Janeiro para que fosse um país ali, né, de primeiro mundo, uma grande cidade. Então a gente teve aquele sujeito ali, que foi o Rodrigues Alves, que tentou então fazer o Rio o cartão postal do país. Ele precisava então de um tripé, de uma tríade para fazer isso acontecer. Então a gente vai ter 3 nomes aqui: Lauro Miller, Oswaldo Cruz e Pereira Passos. Esses 3 então
compunham um gabinete, uma espécie de gabinete, porque foram solicitados pelo Rodrigues Alves para fazer toda a mudança no Rio de Janeiro. O que, no primeiro momento, poderia ser bom, né? Afinal, saneamento, reforma urbana, modernização do porto, por que não seria algo bom? Só que, com isso, veio uma segregação racial e social muito maior. Porque a gente teve um Rio de Janeiro, como o Zueni Ventura veio falar tempos depois, uma cidade partida, uma cidade totalmente dividida, em que se estigmatizava as pessoas que agora precisavam, de qualquer jeito, viver em cortiços, por exemplo, porque eram despejadas das casas delas, né? E com isso veio o apartheid social. A gente tem essa grande ilusão, né, de pensar que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, é totalmente democrático. A gente vive num país em que não vê cor, que não vê a diferença de classe. Com certeza vê, porque a gente sabe exatamente onde a gente vai encontrar, por exemplo, a maior parte da população negra. Então você tem esse apartheid social. E naquela época, você via isso muito com relação aos trens. E o Lima vai falar sobre isso muito bem. Ali é uma foto de um dos vagões. A gente tinha, por exemplo, até o final do século XIX, os carros de passageiros do trem divididos em 3 classes. Pouco tempo depois, continuou a ser dividida. E aí as pessoas eram como se fossem cidadãs de primeira e de segunda classe, literalmente. E aí você tinha o trem dos operários. Algumas mulheres que precisavam, por exemplo, pegar esse trem em determinados horários, por exemplo, eram inclusive mal vistas. Deveriam ser mulheres de vida fácil. E eram aquelas mulheres em que os homens não tinham o menor pudor em chegar junto, em falar, em agredir e humilhar. Lima, por exemplo, já falava sobre isso nos textos dele. E aí ele faz essa pequena reflexão num dos diários dele. Quando há 20 anos fui morar no subúrbio, o trem me irritava. A presunção, o pedantismo, a arrogância e o desdém em que olhavam minhas roupas desfiadas e verdoengas sacudiam-me os nervos e davam-me ânimos de revolta. Então ele já percebia isso. E ele também percebia que, por exemplo, não era só uma divisão entre Zona Sul e subúrbio do Rio de Janeiro, não. Determinadas pessoas que moravam em subúrbios também faziam essa distinção. Então ele, por exemplo, odiava o Meyer, porque ele falava que eu não tenho nada, adoro o Meyer, mas ele odiava por quê? Porque ele via que no Meyer tinham pessoas de nariz em pé, né? O que a gente fala hoje da Tijuca, né, como sendo a Zona Sul, da Zona Norte, ele falava isso do Meyer lá, porque ele via como que aquelas pessoas que estavam, gente, no mesmo trem que ele, e olhava o Lima de cima a baixo. Então, ele tinha também essa questão de, as pessoas falam, ele era contra tudo, Lima, né? Nada agradava. Ele, na verdade, ele via o que estava acontecendo na sociedade, que de fato era desanimador para um homem que veio de uma origem mais humilde, que tinha também todos os marcadores contra ele. Eu acho interessante. Professor, a senhora tem algum livro assim, para indicar que tenha a compilação, por exemplo, desses relatos dele, dessas crônicas que ele fala sobre a cidade, sobre essas vivências dele? Tem algum que está compilado em algum livro? Eu vou falar isso depois, mas eu já vou te adiantar. Tem as crônicas dele, que eu acho que é muito interessante. Tem um box só sobre crônicas, depois eu vou te dar o nome. E tem também os diários que foram compiladinhos, que está naquele Cemitério dos Vivos, que foi um livro inacabado dele, né? E aí foi um diário que ele escreveu quando ele já estava ali, segundo as pessoas, louco, mas a gente vai ver que não era nada disso não, tá? Mas eu vou te dar toda a bibliografia no final direitinho, tá? É que falar de Lima é muito bom, né? Tô aqui, ó. E aí o que acontece? Naquela época, olha só como é que era o Rio de Janeiro. A gente tem essa coisa de falar de Semana de Arte Moderna de São Paulo, né? Que Semana de Arte Moderna? O Rio não precisava disso não, gente. O Rio já estava muito mais para frentex do que São Paulo. Olha só, em 1895, vocês se lembram do José do Patrocínio, né? Um homem negro muito importante também, abolicionista. Ele teve a ousadia de importar o primeiro carro para cá. Ele trouxe esse carro, que é aquele ali, ó. Nossa, mas o que aconteceu com o carro? Tá todo chumbado. Ele foi emprestar para o amiguinho dele, para o Olavo Bilac.
só tinha esse carro aqui no Rio de Janeiro. E aí o Olavo Bilac acabou batendo com o carro na árvore, lá no bairro de Botafogo, e acabou ficando daquele jeito. Imagina como é que o José do Patrocínio ficou perdendo o carro, né? O carro todo destruído assim. Pouco tempo depois, olha, vem a inauguração de um bonde de luxo, em 1901. E em 1903 tem o primeiro licenciamento da prefeitura. E olha só como é que cresceu muito rápido a nossa cidade do Rio de Janeiro. Se em um primeiro momento, em 1903, a gente só tinha 6 carros, nossa, em 1910 já tinha 615. Então, a gente estava com uma modernização muito forte, aliada à questão do saneamento, né, por Oswaldo Cruz, e a gente vai ver em outra aula a revolta da vacina, e teve também a questão da reforma urbana com Pereira Passos. Então o Rio estava mudando muito. E o Lima não gostava do futebol. Lima era um cara que era totalmente contra um esporte que ele considerava elitista. Então, eu não sei se ele era só contra o futebol, não, porque naquela época ele tinha uma rusga com o Coelho Neto. Eu particularmente também não curto o Coelho Neto, porque ele era chato pra caramba. E o Coelho Neto atacava o Lima Barreto a todo momento, então eles tinham ali uma rixa. O Coelho Neto era da Academia Brasileira de Letras, né? E eles se atacavam mutuamente. O Coelho Neto apoiava os grandes clubes, ele acreditava que era importante a gente ter o futebol aqui no Brasil como um todo, né? E mais especificamente no Rio de Janeiro. E Lima Barreto achava que era um dos maiores lugares para você ter a segregação social. E aí, nessa crônica aqui sobre o futebol, ele acreditava que ele não cresceria no país, o futebol, e que ele era praticado por elite, que o povo não ligaria para o esporte. Eu concordo num primeiro momento com o Lima, porque a gente sabe o quanto que demorou, por exemplo, para esportistas negros, né, jogadores de futebol negros, se inserirem nessa modalidade. Eu coloquei ali a foto do Francisco Carregal, que teria sido o primeiro, né, em 1905. Mas aí só depois, ali na década de 20 e 30, veio o Vasco, veio outros times para incluir, para fazer essa inclusão realmente. Até então, não. Então, possivelmente, o que o Lima via como algo elitista respingava também nessa questão racial que ele vivenciava muito, né? Aí olha só o que ele falava: o jogo do pontapé propaga a separação social e o governo a subvenciona. Ele era contra também qualquer tipo de incentivo do governo com relação a isso. E ele chegou a criar uma liga contra o futebol. Obviamente não tinham muitos adeptos a isso, né? O Lima escrevia, né, desde os tempos de colégio, politécnica, mas isso começou a crescer mais quando ele se tornou servidor público, quando ele tinha aqueles momentos ali de maior sossego. E quando ele fala do momento de sossego dele como servidor público, eu me lembro muito daquele filme, aquele desenho, Zootopia, que tem aquela preguiça fazendo lentamente as coisas de serviço público, e ele era totalmente contrário, porque ele queria resolver logo as coisas para trabalhar nos textos dele. E nesse momento, ele foi chamado, por exemplo, para integrar essa revista aqui, que foi importantíssima, que se chamava Fonfon. Essa revista Fonfon publicava diversos artigos e ela era legal porque tinha muita ilustração, né? Assim como a revista Ilustrada. Então não era uma coisa muito séria, só com escritas, afinal ia abarcar toda a população. E uma população, por exemplo, que não sabia ler e escrever, poderia inclusive compreender o que estava sendo falado através das imagens, das figuras. E aí ele acaba se demitindo da Fonfon, porque ele ficava revoltado, porque todos os textos que ele levava, que eram textos críticos, sérios, ele não gostava de piada, eram engavetados. Então ele saiu da Fonfon, que provavelmente poderia até ser um lugar em que ele teria um grande prestígio, né? Poderia formar ali o nome dele. Mas o Lima, ele era muito pé na porta. Ele não conseguia ficar num lugar em que ele via que, entre aspas, não era para ele. E aí veio a Floreal.
A Florial já era uma revista muito séria, ela não tinha gravuras, e ela foi fundada ali por uma patota, dentre eles o Lima Barreto, com o objetivo de levar informação para as pessoas de uma forma crítica. Só que a Florial não vingou, né? A Florial durou exatos 2 meses e 4 números. No final, que foi em dezembro, né? Dezembro de 1907, se não me engano, ele virou e agradeceu aos 35 assinantes da revista. 35 no Rio de Janeiro todo, né? Ou seja, pouquíssimas pessoas, então, de fato, apoiavam, né, esse tipo de escrita mais ácido, mais crítico, mais realmente, eu acredito, até mais simples. Ele não era muito de florear e de colocar palavras rebuscadas. Ele queria atingir o maior número de pessoas possível. Eu trouxe esse texto, esse diálogo aí, que é o primeiro texto, por exemplo, do Lima para Florial, para vocês verem como que ele, às vezes, estava na frente do tempo dele. Ele foi criar um diálogo fictício entre 2 amigos, criticando a prática do soricídio, né, que seria o quê? O assassinato, né, que a gente agora fala sobre feminicídio, Lima Barreto já falava sobre isso, né? E aí, o adultério, naquela época, a gente tinha um Código Penal de 1890, o adultério punia de forma diferente o homem e a mulher, né? A mulher ia ser sempre punida, afinal a culpa é dela, ela é adúltera. O homem não. O homem podia ter os casos que ele quisesse, desde que não fosse uma relação estável, ou seja, com uma maior periodicidade, e que essa relação refletisse na qualidade de vida, né, ou seja, no financeiro, daquela família que era a legítima. Naquele tempo a gente tinha, né, filhos legítimos, filhos ilegítimos, bastardos. Então o Lima Barreto já falava sobre isso na Florial. Quem é que ia querer falar sobre isso? Naquele Brasil que era patriarcal e racista. Olha só o que o Lima Barreto falava da imprensa. Né? Ele tratava a imprensa como o quarto poder da Constituição. O que a gente fala, às vezes, do MP hoje, né? Ele falava da imprensa naquele momento. Por que da imprensa? Porque a imprensa não via os textos do Lima com bons olhos, afinal, eram textos sempre críticos. Ele criticava a República, por exemplo. Né? Isso não quer dizer que era toda e qualquer república, mas ele não gostava daqueles moldes tal qual aquela república foi concebida, a partir de um golpe, enfim. E aí ele fala, a imprensa que quadrilha, nada há tão parecido como o pirata antigo e o jornalismo moderno. Todos nós temos de nos submeter a eles, adulá-los, chamá-los gênios, embora intimamente os sintamos ignorantes, parvos, imorais e bestas. O cara publicava isso. Né? Então, obviamente, formava-se ali também um grupo que ia atacá-lo de todas as formas, que não ia desejar de forma alguma que aquele homem negro ascendesse. Afinal, que petulância que ele tinha em atacar tudo e a todos. E esse daí era a forma como ele se via. Eu também acho muito importante a gente falar sobre autoestima, principalmente se a gente fala sobre um homem negro, né? Como é que era aquele homem negro em 1900, que era um servidor público, ou seja, tinha um cargo que era de prestígio, veio de uma família de educadores, que tinha um certo prestígio ali, tinha um apadrinhamento. Mesmo assim, ele se via como uma pessoa incapaz. Ele não se via como um homem inteligente, porque ele tentava, de todas as maneiras, viver dos seus escritos. E sempre tinha algo a impedir. Né? O primeiro livro dele que foi publicado foi em 1909, do Isaías Caminha. Ele pagou pela publicação. E isso não quer dizer que ele não tentava ir para editoras para que tivesse publicado o livro dele. Não, ele tentava, mas as portas se fechavam para ele. Então, qual era a conclusão que ele tirava disso? Ele falava que o que mais amola ele é sentir que não era inteligente. Mulato, desorganizado, incompreensível e incompreendido. A única coisa que me encheria de satisfação era ser inteligente, muito e muito. Né? Ele não via o brilhantismo dele. Né? Por quê? Porque isso era negado a todo momento, o acesso dele aos lugares, aos espaços que ele queria estar.
E aí, para falar em negativa de espaço, a gente precisa falar da ABL, da Academia Brasileira de Letras, né? Falamos sobre ela exaustivamente nas outras oficinas, mas eu acho que é importante falar que ela foi fundada em 1897, né? O primeiro presidente foi Machado de Assis. Machado de Assis, que era o único homem negro naquela época, naquela academia totalmente branca. Se a gente cortar para 2024, quantos homens negros a gente tem hoje na academia? E mulheres negras? Mulheres negras a gente nunca teve. Naquela época do Lima Barreto, ele tentou ingressar mais de uma vez. E na primeira vez, por exemplo, foi em 1917. Foi na vaga de um advogado. Ele escreveu uma carta para o Rui Barbosa e literalmente ele deixou para lá. Ele sequer considerou aquela candidatura. Pouco tempo depois, ele tenta de novo para a cadeira de um jornalista. Quem deu o único voto a ele foi João Ribeiro. Quem venceu foi Huberto de Campos. E aí ele, indignado, publicou a crônica Uma Fatia Acadêmica. Eu acho que é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele criticava de todas as formas a Academia Brasileira de Letras por ser elitista, por ser um espaço totalmente segregado, realmente, ele queria ingressar nela, ele queria se ver naquele lugar, né? Eu acho bom a gente refletir como que o Lima, será que ele não gostava da academia? Ou será que ele fazia determinadas críticas porque lhe foi negado estar ali, né? A gente não tem essas respostas, né? Mas eu acho que é importante a gente refletir e pensar que era um homem negro em 1900, tentando entrar em espaços que lhes eram totalmente proibido e negado. Eu fiz aqui uma espécie de linha do tempo com alguns dos romances mais importantes do Lima, porque algumas pessoas, quando eu falo, Lima tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, tem a ousadia de me falar, mas ele não escreveu quase nada, né? Teve gente que escreveu só um livro e entrou, teve gente que nem escreveu livro, né? Então, é você tentar a todo momento diminuir a capacidade intelectual desse cara é uma ofensa, né? Então, olha só, ele começa lá em 1909 com Isaías Caminha, que, ao meu ver, é um grande romance, eu gosto muito, a gente vai tratar na próxima aula. Depois vem o Policarpo Quaresma, que inclusive já virou até filme. Em seguida, em 1915, ele faz uma crítica ferrenha à política, de uma forma muito genial, que é a Númia e a Ninfa. Em 1919, vem A Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. Em 1920, é o livro inacabado, né, que é O Cemitério dos Vivos, mas eu coloquei aqui também porque tem os diários dele, né? E eu não botei a data, que foi o Clara dos Anjos. Por quê? Porque Clara dos Anjos foi um romance que começou e a gente tem a sensação de que ele não terminou, porque ele escrevia e reescrevia até o último instante da vida dele, ele trabalhou nessa obra. E a gente vai ver que ela tem muito da família do Lima. Você vê que era uma protagonista negra. E a gente vai trabalhar isso também. Como que o Lima, em todos os romances dele, contos e crônicas, aquele último ali foi uma coletânea de contos que foi organizada pela Lilia Schwartz, né? Lilia Schwartz é uma das biógrafas do Lima, né? Ela escreveu O Triste Visionário, uma obra maravilhosa que venceu o Jabuti. E ele teve também um biógrafo anterior, que foi o Francisco de Assis Barbosa, né? O Francisco de Assis Barbosa escreveu sobre o Lima na década de 50, tentando, de fato, resgatar todo aquele conteúdo que ele produziu e que realmente foi colocado para a gaveta. O Francisco de Assis Barbosa e a Lília entraram na BL. Os dois biógrafos do Lima entraram, o Lima não, né? Inclusive, eu fui na cerimônia de posse da Lima, da Lília, né? E ela fala sobre isso, né? Que de alguma forma o Lima está aqui, porque ele entrou através do Francisco e depois através da Lília, né? E é óbvio que ela fala de uma maneira, né, muito delicada, mas o fato é que quem tinha que ter entrado, né, naquela época era o Lima, né? Essa daqui é a foto que eu gostaria de ver do Lima. Eu achei muito bonito o trabalho
desse artista, que é o jurunense, para uma revista que colocou uma farda da ABL no Lima, e tem uma coisa também diferente nessa foto. Isso, é o sorriso do Lima, né? A gente não tem uma foto do Lima sorrindo, né? Todas as fotos do Lima têm um semblante muito carregado e triste. Ah, Roberta, mas o Machado de Assis também não ficava sorrindo, mas ele não tinha um semblante tão Dom Casmurro, né? Tão fechado, é triste. O olhar do Lima é um olhar triste, né? O olhar do Machado é um olhar, né, sério, mas imponente, afinal, ele está ali nos pares dele. Ele era um grande intelectual, conceituadíssimo. O Lima não teve isso. O Lima tentou de todas as formas, mas não conseguiu. E aí, eu coloco esse trecho dele, que ele escreveu em 1910. Ele fala: desgraçado nascimento tive eu, cheio de aptidões, de boas qualidades, de grandes e poderosos defeitos, vou morrer sem nada ter feito. Seria uma grande vida se eu tivesse feito grandes obras. Nem isso eu fiz. Né? Então você via que ele não estava sossegado com ele mesmo. Né? Isso daí foi antes da publicação de vários dos romances dele, mas você via um cara inquieto, insatisfeito com aquilo que ele vivia. E aí, ele obviamente justificava o vício que ele tinha, né? Porque ele bebia muito. E é muito triste também você reduzir um escritor do peso do Lima ao alcoolismo, né? Ele tinha essa questão que era uma doença, só que esse alcoolismo não impedia de exercer o funcionalismo público e não impedia de escrever. Então, se a gente fizer esse contraponto, né, será que a gente destaca também esse alcoolismo do Lima justamente por conta dessa estigmatização e marginalização que a gente tem com relação a ele? Né? Quantos escritores a gente conhece que têm vícios em bebidas, em maconha, em drogas, todos os tipos, né? A bebida é um tipo de droga, só que quando a gente vê um corpo negro usando essa bebida, a gente vai estigmatizá-lo, né? E aí ele fala o seguinte, olha, o serviço público, ele não gostava, né? Então ele se sentia deslocado. E olha só como é que ele andava. Ele perambulava pelas ruas todo desarrumado. Ele não era um homem que se preocupava de fato com a aparência dele, né? Em colocar a melhor roupa, em desfilar com o melhor sapato. Os sapatos estavam gastos, a roupa manchada. E aí eu penso, será que era desleixo dele? Ou será que era porque ele tinha muito também na cabeça dele para resolver? Ele tinha um monte de gente que dependia dele, do dinheiro dele, ele queria escrever, então ele vivia atormentado por muita coisa, né? Então eu acho que a roupa e o jeito dele andar ia ser a última preocupação que ele ia ter, né? E aí, em 1914, ele dá entrada pela primeira vez no que se chamava de Hospital Nacional dos Alienados. Ele ficou apenas 2 meses, porque naquela época dividia-se quem entrava por conta de álcool e quem tinha algum problema mental, né? Que era como era chamado, ou problema mental, ou louco, ou doente mental. Ele não tinha isso. Aliás, ele nunca foi diagnosticado de fato, né, com uma doença mental. Ele tinha um problema com o álcool, então ele ficou só 2 meses. Essa daí é a primeira ficha dele, né, do primeiro ingresso dele nesse hospital de alienados. E, curiosamente, nessa ficha, a cor dele declarada por quem deu a entrada era branca. Já essa daqui é a segunda internação dele, 4 anos depois. Então, percebam como que ele saiu dessa foto para essa aqui. Sabe quantos anos ele tinha aí? 38. Gente, eu tenho 41. Olha a diferença dele. Ele um homem muito envelhecido pelo tempo mesmo, né? Pela qualidade de vida que ele não tinha. Então, ele deu entrada aos 38 anos e na ficha dele já dizia pardo. Perceba a mudança também, inclusive, de cor, como marcador ali daquele hospital, né, de alienados. E nas 2 vezes em que ele foi conduzido dentro de um camburão.
Nessa daqui foi pior, porque foi na noite de Natal, né? Ele perambulava pelas ruas do subúrbio, não estava bem, e aí ele acabou sendo recolhido. E dá para entender, porque a noite de Natal devia ser uma coisa muito complicada para o Lima, porque ele perdeu a mãe no dia 24 de dezembro. E ele vai falar sobre isso em vários momentos, o quanto aquela figura materna fazia falta para ele. Ele perdeu, ele tinha o quê? 6 anos, né? Fazia muita falta, né? Ele tinha o pai, mas pouco tempo depois, né? Ele que cuidava do pai. Então, eram só ele e os irmãos. Olha só o que ele falou. Não me incomodo muito com hospício, mas o que me aborrece é a intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que eu não sou louco, mas devido ao álcool misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades da minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, deliro. Né? Ele tinha plena consciência do que aconteceu com ele, né? E de como ele era tratado por uma polícia que naquela época já era racista, né? Se a gente vê a violência policial hoje, naquela maneira era desse jeito. Ele era recolhido no camburão e ele era levado para um lugar onde as pessoas indesejadas eram colocadas. A gente vai falar um pouco sobre isso também, quando falarmos do Lima e a loucura dos diários dele. Bom, o Lima faleceu muito novo, ele tinha só 41 anos, né? Ele tinha ainda toda uma vida para produzir diversos livros, né? Mas que acabou sendo interrompida, ele morreu de um infarto fulminante, e é muito curioso, porque ele morreu no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, no bairro de Todos os Santos. 2 dias depois, o pai dele também finalmente descansou, né? E a gente vê como é que foi noticiada a morte dele, né? A morte deste observador admirável da vida do nosso Rio de Janeiro. E aqui cabe uma reflexão, né? Por que a gente começa a valorizar os escritores só quando eles morrem, né? Trazendo para os dias atuais, a gente pode pensar, por exemplo, na Conceição Evaristo, que teve um reconhecimento muito tardio da produção literária dela, que ainda não está na Academia Brasileira de Letras, não sei porquê, né? Quer dizer, sei, né? Mas por que a gente espera esse reconhecimento póstumo? Tudo é póstumo, né? Luiz Gama, por exemplo, teve título de doutor, foi reconhecido pela OAB em 2015, né? Tudo é muito tardio, tudo é uma forma de tentar, de alguma forma, trazer à tona uma memória que deveria ter sido contínua, na verdade, né? Então, da mesma forma que a gente aclama o Machado de Assis, a gente precisa muito reconhecer toda a obra do Lima Barreto. E que é óbvio, vocês vão ver ao longo das aulas, é muito diferente do Machado de Assis. A forma dele escrever, as palavras, inclusive, que ele utiliza, ele tinha um estilo de escrita, segundo ele, militante. Ou seja, ele queria se posicionar de uma forma expressa, né? Então, obviamente, ele criticava as pessoas que, segundo ele, não se posicionavam. Na minha opinião, se posicionavam, mas de uma outra forma, né? Machado de Assis foi um crítico da escravidão que a gente teve, só que ele escrevia de uma maneira distinta e ele jogava em diversos veículos da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, no Jornal das Famílias, ele ia publicar um conto X. Para a revista Ilustrada, ele ia escrever de uma outra forma. Ele ia atingir de uma forma inteligente todas as camadas ali daquela sociedade. E no ministério em que ele trabalhava, ele tinha um papel crucial, porque ele analisava os registros ali, principalmente daqueles escravizados com relação à lei do ventre livre, né? E aí, já chegando assim ao final da aula para a gente poder conversar um pouco, vejam só como é que os fantasmas já incidiam na mente do Lima desde cedo. Desde os 7 anos, olha. Tenho a mania do suicídio, logo depois da morte da minha mãe, quando fui acusado injustamente de furto. Tive a vontade de me matar. Foi desde essa época que eu senti a injustiça da vida, a dor que ela envolve, a incompreensão da minha delicadeza, do meu natural doce eterno. Então, você vê que desde pequeno, em liceu, na Politécnica, e aí depois no serviço público, ele foi assombrado por diversas questões que o perpassavam e culminavam nisso,
né? Se aos 7 anos ele já manifestava esse desejo, essa vontade de tirar a própria vida, imagina depois, ao longo dos anos, com agravamento da doença do pai, com a situação de ter que ser arrimo de família, em ver aquela produção literária dele engavetada porque não conseguia publicar, em se endividar para poder publicar. Então, era toda uma vida que era muito doída para ele. Transitar pelo Rio de Janeiro de trem e ver essa diferença de classe social. E aí, esse sorriso aí, foi o sorriso que foi negado ao Lima Barreto, né? A gente não vai ver nunca em nenhuma foto essa aí. A gente vai ver sempre aquelas fotos que eu nem não gosto muito de trazer, eu só trago porque a gente precisa analisar esse período de vida do Lima, né? Mas ficar com essa em mente essa foto é muito triste, né? Porque era a realidade dele, era o que ele vivia. Ele devia ter vivido assim, né? E é isso, gente. Terminamos a primeira aula. Se vocês quiserem falar comigo, eu estou aqui nesse Instagram, que é o justa.causa. Na aula que vem, a gente vai começar a se aprofundar mais na obra do Lima, trazendo os aspectos de hoje. Então, na semana que vem é Lima e o serviço público, se eu não me engano. Então, a gente vai trabalhar Recordações do Escrivão Isaías Caminha e vai falar muito sobre a passagem dele no serviço público, fazendo toda essa diferenciação dele, inclusive com o Machado de Assis e o serviço público, tá? E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a hora é agora, o pessoal que está assistindo aí também. Não sei se tem que pegar o microfone. Ah, estão perguntando aqui, né? Acho que perguntaram aqui se seria possível uma inclusão pós-mortem de Lima na ABL, né? Para ocupar uma cadeira, não, porque você precisa estar vivo, né, para ocupar a cadeira, tanto é que é um cargo, né, vitalício. Uma pessoa morre, a cadeira fica vaga e aí outra entra. Então, por isso que a Lília, inclusive, falou, né, seria uma forma ali do Lima estar naquele ambiente, né, com ela e com o Francisco. Não sei se tem mais alguma aqui. Alguma pergunta, gente? Está tudo certo hoje? Estão calados? É a primeira aula, né? Ah, Muita informação. Você vai se envolvendo. Informação. Pode, deve, não é nem pergunta, gente. A gente vai conversando aqui. Você pode usar o microfone para as pessoas? Bom dia, professora. Eu estou no Rio de Janeiro, né? Então eu não sei como aconteceu esse processo de formalização dos bairros, né? Zona Sul, Zona Norte, enfim. Mas da sua narrativa dá para perceber que a caminhada da família de Lima Barreto, acho que foi meio que acompanhando essa conformação da cidade, é isso mesmo? Porque a família começa morando em Laranjeiras, né? E aí depois ela vai seguindo para outros bairros. Daí eu queria entender um pouco desse processo. Maravilha. Essa questão de mudança dos bairros, vou falar na aula 2, tá? Mas eu já vou te adiantar. Por que eu vou falar na aula 2? Porque foi justamente quando o Lima Barreto começou a ser o servidor público, né, tomar posse como amanuense, que ele muda, né, dos bairros. E a gente acompanha também uma modernização da cidade. E aí, com a modernização da cidade, com a chegada das linhas de trem, isso vai fazer também com que a gente tenha não só uma cisão, né, uma divisão da sociedade, mas também uma forma de você transitar pelas cidades, né? Por exemplo, a Central do Brasil, que até hoje a gente tem, era um ponto que era de extrema facilidade para todo mundo acessar, né? Antigamente, por exemplo, o Cosme Velho, né, que o Machado de Assis viveu, era um lugar de chácara, as pessoas iam de charrete, essa sensação também que a gente tem de agora, né, a Zona Sul como bairros nobres, tem da modernização para cá. Antigamente não, eram lugares mais longe do centro, né? Era um pouco o contrário, né? Você é de São Paulo? Dá para ver pelo sotaque.
E aí a gente tem essa questão, né? E aí os bairros da Zona Norte, com o tempo, começam a ser realmente bairros que são vistos como, não são de áreas nobres, né? Tem esse deslocamento, por conta também do trem dos operários, né? Que foram deslocados com a reforma do Pereira Passos. A gente vai ver isso na aula 2, tá? Na semana que vem. E acho que a gente também vai ver na aula sobre ele enquanto funcionário público, né? Mas isso também ficou na minha cabeça. Porque hoje a condição que a gente tem é também de ascensão social. Quando uma pessoa chega no serviço público, era uma forma de ascensão social. E para ele, não foi isso, né? Ele ficou, eu acredito, que eu não sei porque ele não escreveu sobre isso, né? Mas eu acredito que deu pelo menos um respiro para ele, porque até hoje o serviço público te dá o quê? Qual que você mais almeja? Estabilidade, né? Financeira. Você ter a certeza de que todo mês você vai ter aquele seu dinheiro ali, que você não vai ser despedido, como, por exemplo, o pai dele, né? O pai dele não foi demitido, ele preferiu sair antes, porque ele sabia que ia acontecer, né? Mas, ou seja, se viu desempregado. E aí, eu acredito que ele deve ter ficado um pouco mais seguro por isso, né? Se a gente tem isso até hoje, né? Se dá essa garantia de estabilidade, nas garantias, né? Inamobilidade, estabilidade, enfim. Eu acho que isso foi um ponto também muito importante para ele, né? Dia, professora, eu fiquei com a dúvida. Nas análises que a senhora fez durante a bibliografia dele, deu para ver que ele tinha essa questão com a morte do pai. Então, ele fala muito sobre isso, né? E eu vi que ali, em algumas citações, fala mais sobre a morte da mãe. Ele não escreve sobre isso, sobre essa ausência paterna, porque até essa última citação ele falou da fragilidade, da incompreensão, então isso é algo que pesava mais para ele. A figura materna dele, eu acredito que por ele ter perdido a mãe de 6 anos, é algo que ele acabava buscando, né? Nas outras mulheres, por exemplo, a Dona Teresa, que ele falava, né, professora, que era muito inteligente, a própria Princesa Isabel, quando ele foi vê-la no Paço, né? Eu acredito que ele idealizava as figuras, né? Deve ser muito cruel, né, para você perder uma mãe com 6, 7 anos. O pai, eu acredito que já tem uma outra preocupação, que é com a questão da loucura, né, que a gente vai ver na aula 5, e também quando a gente falar do Lima e a política, porque o Policarpo Quaresma tem muito do pai dele, né? Então, ele, na hora de escrever os romances, ele se inspirava na avó, que a gente vai ver o Clara dos Anjos, né? E tem o pai, no Policarpo Quaresma. E nos diários, já na questão da loucura e lucidez, ele via muito isso, né? Essa questão de, será que eu estou enlouquecendo também, né? Essa preocupação de você pensar que, de alguma forma, essa hereditariedade vai tomar conta dele, né? A gente vai ver isso. Mas essa questão do afeto, né? Era muito, muito com a mãe, a falta que a mãe devia fazer, né, na vida dele. Não há nenhum registro de relacionamento amoroso. Você está querendo que eu dê spoiler para você do Cara dos Anjos? Eu sabia que isso ia acontecer na sua oficina, sabia? Porque, como eu falei no começo, essa aula 1, que normalmente é que tem mais coisa da biografia dele, eu fui en passant, né? Dei todas as informações assim, mas não são spoilers, né, Luiz? São spoilers. Mas te digo uma coisa, ele morreu solteiro. Então... É um esquema. É isso aí. É isso aí. Mais alguma, gente? Eu tenho uma pergunta, mas como a senhora estava falando, quando a senhora estava falando, eu fiquei pensando na minha cabeça, fazendo um paralelo com outro homem negro genial, que é o Gilberto Gil, que hoje faz parte da Academia Brasileira de Letras, e que bom que o Gilberto Gil teve tempo de ser reconhecido em vida, a genialidade dele, porque o Gil passou por algumas situações, por exemplo, de ser internado no manicômio durante a ditadura, ser considerado louco, por causa de um cigarro de maconha que, enfim, foi apreendido no quarto de hotel dele, em Florianópolis, naquele ambiente autoritário, sem mandado, o quarto foi arrombado, e ele foi... É muito emblemática, inclusive, a cena do julgamento dele,
por um juiz lá, e o juiz condena ele, né? Acho que ele ficou 1 ano e pouco no manicômio. E, além disso, o Ju também passou por outras situações de ridicularização atreladas ao fato de ele não corresponder a algumas expectativas sociais que se espera de um homem negro. Ele tem uma forma muito peculiar de linguagem, muito filosófica e muito poética, que foi objeto de deboche quando ele foi candidato a vereador, na década de 80, pelo Chico Anísio, que fez um personagem justamente ironizando, ridicularizando o modo dele de falar, várias questões atreladas à sexualidade também, ser considerado um homem afeminado, enfim. E eu fiz alguns paralelos na minha cabeça enquanto o senhor estava falando com a vida do Gilberto Gil, que, graças a Deus, teve um desfecho diferente no final, né? Conseguiu ser reconhecido, estar na ABL, mas ele passou por muitas situações atreladas, né, ao fato também de ser um homem negro e de destoar de algumas coisas que a sociedade espera dos homens negros, né? Não uma pergunta propriamente, mas eu Uma reflexão, é ótimo. Mas é isso mesmo. Qual é o papel, né, que se espera de um homem negro se a gente está falando de uma sociedade patriarcal e machista? A gente espera aquele homem hipersexualizado, está ali para satisfazer só os interesses sexuais e que seja hétero, né? Porque a gente ele não pode ter uma outra orientação sexual, né? Quem escreve muito bem sobre isso é a Bell Hooks, no livro, deixa eu ver se eu me lembro agora, A Gente é da Hora. A Gente é da Hora, Homens Negros e Masculinidade. Ela fala de uma maneira muito, como deve ser, né, humanizada, né, daqueles homens e de todos os estereótipos e estigmas que eles carregam, né? E aí, obviamente, vai desembocar no quê? Na questão sentimental. Eles vão ter bloqueios de sentimentos, vai ter toda a questão também, se a gente juntar um outro elemento, que é a mulher negra e o homem negro. É muito, muito importante a leitura desse livro. Aliás, da Bell Hooks, a coleção toda que foi traduzida, né, é muito boa. Eu sempre indico. E aí, falando do Gil, né, quando você tem um homem negro intelectual, incomoda muito, né? Você falou dessas situações que ele viveu, eu só lembrei do professor Adilson Moreira, que escreveu o Racismo Recreativo, né? Diversas situações que ele viveu se encaixam nesse conceito, né, de racismo recreativo. Djavan, por exemplo, é ridicularizado sempre. O Arthur Chechel tentou ridicularizar, falando que ninguém entende as letras dele, sabe? Porque é isso. Não se espera que seja um homem intelectual. A gente teve Abdias Nascimento, né, um homem importantíssimo, inclusive na política, né? E que escreveu diversos livros importantes, o Genocídio do Negro Brasileiro, o Quilombismo, que vale muito a pena ler. Agora foi lançado o Sitiado em Lagos dele, né? Que também é uma obra sensacional. As editoras também têm um papel fundamental, né? A Perspectiva está lançando vários livros dele, que são importantes. Da Bell Hooks foi a editora Elefante. Vale a pena. Assim, conhecimento é poder, né? Então, toda a possibilidade que vocês puderem de ir lendo os livros aos poucos, eu acredito que sempre vai trazer elementos a mais, né? Eu já dei aqui 2, as biografias, né, do Lima, que vão fazer um apanhado muito, muito interessante da vida dele, né, do Francisco e da Lília. Eu particularmente penso que a da Lília é mais completa, né? Afinal, ela teve muito mais documentos para trabalhar, né? O Francisco foi muito importante porque na década de 50 ninguém falava dele, mas você ter mais elementos, mais fotografias, eu acho que é interessante. Valorizar também o papel do historiador, né? Tem tanto trabalho sobre diversas personalidades importantes. A própria professora Ana Flávia, que eu citei, ela tem um livro, Escritos da Liberdade, em que ela vai falar sobre alguns personagens importantes da história, personagens negros, né? Beatriz é Crônicas ela é boa também, né? Ela não é biógrafa, mas ela fala também muito bem dele. Tem várias entrevistas dela, excelente também. A EBET vai disponibilizar essas aulas primeiro escritos? Não. Fica no canal, né? As aulas ficam gravadas no YouTube. Tá. Essas e as próximas 4. Caramba. Sim. Todas as oficinas, acho que aconteceram até hoje estão no YouTube.
as anteriores, as oficinas anteriores também. É que eu participei de alguns cursos de prévios e eu recebi material da apresentação por e-mail. Mas tudo bem, eu acesso essa oficina de literatura pelo YouTube. É isso? Então é isso, gente. Doutora Quinta-feira que vem Roberta, estamos desculpa juntos de interromper. novo. Oi. Oi, desculpa interromper, doutora. Só um comentário e uma pergunta aqui no chat. Daniele Farias comentou que o livro da historiadora Magali Engel, Os Delírios da Razão, trata dessa questão da marginalização de diversos grupos que eram confinados em hospícios e a forma como se lidava com transtornos mentais. E a pergunta da Verônica, que é do presencial, mas está online hoje, ela pergunta se tem algum filme ou série para indicar. Eu não entendi se é sobre a vida dele, biografia, ou sobre das obras dele. Tá. Bom, com relação à primeira, que falou sobre o livro, né? A Sim. gente tem diversos livros que tratam essa questão. Um deles que eu gosto muito, que eu vou citar, inclusive, na aula, é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro maravilhoso que venceu o Jabuti. A gente vê, assim, com nitidez como é que eram tratadas essas pessoas. A gente tem, né, obviamente, as obras da Anísia da Silveira também, para a gente conseguir compreender essa desumanização das pessoas. O Holocausto Brasileiro, inclusive, virou série pelo Canal Brasil, vale a pena assistir. Com relação ao Lima, tem também uma série que estava no Canal Brasil, se não me engano, eu não sei se tem como assistir, mas no YouTube tem. Por favor, assistam a peça teatral Traga-me a Cabeça, do Lima Barreto, né, que com o grande Hilton Cobra, tá lá no YouTube, dá para vocês assistirem, e vale muito a pena. Filme, né? Ah, não, é filme, mas aí não é sobre o Lima, né, o Policarpo Quaresma é da obra, né. É isso. Ela acrescentou aqui, filme sobre o que a senhora abordou hoje. Mas sobre qual parte do que eu abordei? Boa pergunta. Pede para ela me mandar lá no direct do Instagram, que eu mando para ela, para Verônica. Verônica sempre assiste as oficinas. Devia estar aqui no presencial, né? Não tem problema não, gente. Eu acho que o importante é vocês comparecerem, né? Eu acho que eu sempre falo isso em todas as oficinas da Emerge. Como que é importante o papel da Emerge? Porque a gente não pode só estudar direito, só estudar lei, o juiz, o servidor não está só atrelado a ficar decorando o Código Penal. O Código Penal a gente abre agora, né? É tão fácil. Pega um vade-mecum e abre. A gente precisa fazer esse diálogo de história do Brasil, de questões raciais, de questões de gênero, LGBT, porque senão fica tudo muito vazio e a gente não avança em nenhuma questão. Então, você ter um espaço que disponibiliza gratuitamente esse material, eu acho que é fundamental. Eu tenho muito orgulho de ter sido da Emerge, porque, olha, tá abrindo as portas para que a gente faça esse trabalho, já é a nossa quarta oficina, né, que eu ministro, né? Então, é muito gratificante. E sempre com retorno legal, né? Não só daqui, de vocês que estão aqui prestigiando, mas as pessoas que estão aqui online. Se não puderem assistir uma vez aqui presencial, assista depois a aula, né? O importante é anotar tudo e é legal porque em cada oficina a gente faz as conexões, os diálogos, né? A cada aula você vai encaixando uma coisa a mais. Então, vocês já perceberam nessa aula 1 que não é só sobre o Lima Barreto que a gente vai falar aqui hoje, né? É sobre a nossa história, sobre o que aconteceu e o que está acontecendo ainda. Então, vai ter revolta, vai ter sangue, vai ter um monte de coisa nas próximas aulas, tá? É isso. Ué, a história do Brasil, né? Foi formada assim, né? Sangue, história e bomba. Só queria fazer uma sugestão, que a bibliografia fosse disponibilizada por e-mail para a gente, para quem quiser ter curiosidade ao longo das aulas, eu estou entendendo que não leu, comentar. Posso fazer a lista. Pela vista, eu te mando para ele.
Meu Deus do céu, vou botar 100 livros, né? Vou botar alguns ali, porque... Eu só fiquei pensando que esse mês vai ser longo. Meu Deus do céu. Muito obrigada. Doutora, Nada. Até quinta. doutora, só Quinta-feira é o dia fechando. feliz, é o dia do Lima. Tá? Pois é. Cheguei atrasado por um equívoco, mas valeu muito a pena. Ah, que bom. Isso aí, você. Então, até quinta que vem. Isso, até quinta, gente. Animação. Doutora, Estarei. Oi, André. Eu também. só fechando o assunto da Verônica. Ela disse que vai mandar mensagem para a senhora e disse tá também bom. que só hoje que ela está online, que na partir da próxima aula ela vai estar presencial. Tá bom? Que bom. Senti falta dela aqui. Tá bom, doutora. Roberta, muito bom ter a tua oficina com você. Que bom. Eu fui aluno